Eu não aguento mais. Foi isso que ela disse ao telefone. E então ele simplesmente desapareceu. O que ele deixou para trás fez ela desabar completamente, em prantos no chão da cozinha. Imagina só, depois de 15 anos de casamento, a esposa desejando que o marido sumisse do mapa para ficar livre com um amante. E o pior, ele ouviu tudo, cada palavra cruel, cada risada debochada, e em silêncio decidiu realizar o desejo dela da forma mais devastadora possível. O que você faria se escutasse o amor da sua vida dizendo que te odeia, que sua presença irrita, que sonha com você sumindo para sempre? Deixaria quieto? Brigaria? Ou faria algo que mudasse tudo? Deixa nos comentários, galera. Prepara o café, senta aí confortável, porque essa história real de traição, vingança e redenção vai mexer com você. Vamos mergulhar nessa jornada que aconteceu aqui no Brasil, em Belo Horizonte, e que nos faz questionar o valor da lealdade e o preço de menosprezar um amor verdadeiro. Ela disse exatamente assim: às vezes imagino Marcos pegando aquela caminhonete velha e sumindo para sempre, me deixando livre para recomeçar com alguém que valoriza o que eu tenho a oferecer. Ele ouviu o suspiro dela, como se saboreasse a fantasia. E ali, algo se cristalizou na mente de Marcos. O homem que por 15 anos foi o marido dedicado entendeu que a esposa tinha lhe dado o plano perfeito. Ela queria que ele sumisse. Pois bem, ele ia dar exatamente o que ela queria. Depois que Ana desligou, Marcos esperou 1 minuto inteiro. Depois bateu na porta como sempre, girando as chaves, pisando forte com as botas. Amor, cheguei mais cedo. Entrou na cozinha sorrindo, beijou a bochecha dela como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Nas 3 semanas seguintes, Marcos virou o marido que Ana sempre dizia que queria. Levava café com leite e pão de queijo quentinho na cama. Deixava bilhetinhos carinhosos na bolsa de academia dela. Se despedia todo dia com um beijo apaixonado. Mas por trás do sorriso calmo, Marcos planejava a vingança mais devastadora da história dos relacionamentos modernos. Enquanto Ana trocava mensagens picantes com Roberto nas aulas de Pilates, Marcos fazia ligações estratégicas. A primeira foi para o irmão dele, Bruno, corretor de imóveis bem-sucedido em Curitiba. "Preciso vender a casa rápido, só à vista, sem anúncio público", disse Marcos. Bruno não perguntou nada. Os irmãos Silva sempre se protegiam. A segunda ligação foi para Elisa, amiga de infância dele em Florianópolis, hoje uma das advogadas de divórcio mais duras do Sul. "Tenho prova em áudio", disse Marcos. "Quanto tempo para agilizar?" 2 semanas, no máximo. Ela não vai nem ver vindo. O terceiro golpe foi genial. Marcos começou a fotografar cada móvel da casa que ele mesmo tinha feito à mão ao longo dos 15 anos. Armários sob medida, mesas esculpidas, estantes embutidas, tudo autoral, com registro de design. Enquanto isso, Ana flutuava pela casa como uma mulher liberada. Cantava alto cozinhando feijoada, sorria mais, até tomava a iniciativa na cama pela primeira vez em meses, embora Marcos soubesse que ela provavelmente pensava no Roberto. Ela não imaginava que o marido, devoto, fotografava números de série de eletrodomésticos, documentava tudo e transferia dinheiro para uma conta separada aberta pela advogada. "Você está mais feliz ultimamente", ela comentou uma noite aninhada no sofá que Marcos fez de madeira de demolição. "Só sou grato pelo que a gente tem", respondeu ele acariciando o cabelo. Por dentro, calculava quantos dias faltavam. Ana interpretou a calmaria dele como rendição. Ficou mais ousada com Roberto. Ficava até tarde em workshops de pilates que não existiam, trazia presentes caros, perfumes importados, lenços de seda, joias que o salário de marceneiro nunca pagaria. O professor deu para alunas avançadas, mentia, exibindo uma pulseira de ouro que valia mais de 3 meses de trabalho dele. Marcos sorria, dizia que ela ficava linda, depois fotografava o presente e adicionava à pasta de provas. A venda da casa andou mais rápido que o esperado. Bruno encontrou um comprador à vista, um jovem executivo de tech de São Paulo querendo casa pronta em BH, sem vistoria, sem pendência. Em 18 dias, tudo perfeito, enquanto Ana permanecia no mundo da fantasia. A quinta-feira amanheceu chuvosa em Belo Horizonte. Marcos sentou no sofá, olhando a casa uma última vez,
enquanto Ana tomava banho lá em cima, cantando a mesma música de semanas atrás. A ironia não escapava. Ela se arrumava para o Pilates, onde provavelmente mandaria mensagens para o Roberto sobre planos para o fim de semana. Enquanto isso, Marcos se preparava para realizar o desejo mais profundo dela. "Vou chegar tarde hoje", gritou ela do quarto. "O workshop avançado vai até às 21 horas. "Se cuida, amor", respondeu Marcos, voz firme como rocha. Às 10h47, Marcos assinou os papéis finais. A casa, cada viga, cada piso, cada detalhe feito pelas mãos dele, agora pertencia a estranhos. O dinheiro caiu na conta nova em minutos. Ao meio-dia, carregou a caminhonete com 15 anos resumidos em 12 caixas. Ferramentas, álbuns de fotos, o jogo de marcenaria do avô. Nada dramático, só o essencial de um fim de semana fora. O último ato. Deixou um envelope pardo na ilha da cozinha, onde Ana sempre jogava as chaves. Dentro, papéis de divórcio assinados e registrados, o pendrive com a gravação da confissão dela e um bilhete escrito à mão. "Você disse que não aguentava mais e queria que eu sumisse. Desejo realizado. Marcos." Às 14h15, Marcos dirigiu a velha Hilux para fora de Belo Horizonte pela última vez. Sem drama, sem adeus. Só um homem quieto desaparecendo, exatamente como a esposa sonhara. Enquanto isso, Ana passava a tarde trocando mensagens com Roberto entre posturas de pilates. "Mal posso esperar para o fim de semana. O Marcos está distante ultimamente." "Talvez ele finalmente entendeu que foi substituído por alguém melhor", respondeu Roberto. Se eles soubessem que Marcos já estava a centenas de quilômetros rumo à nova vida em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Ana chegou em casa às 19h30, chaves tilintando. A casa parecia diferente, mais quieta, mas ela estava distraída com as mensagens. Esquentou sobras no micro-ondas, planejando mentiras para o marido. Só viu o envelope ao pegar água. O nome dela na caligrafia cuidadosa de Marcos, a mesma de centenas de cartões de amor. Abriu achando que era um pedido de desculpas ou gesto romântico. Os papéis de divórcio bateram como um tapa. Mãos tremendo, leu o bilhete, viu o pendrive. Mesmo sem ligar, sabia o que tinha ali. Quando plugou no notebook, a voz dela encheu a cozinha, cruel, calculista, desejando o sumiço de Marcos. "Eu não aguento mais." A gravação reproduziu a traição em detalhes perfeitos. Bateram na porta. Pernas de Ana fraquejaram. Seria Marcos arrependido? Abriu correndo. 2 estranhos, bem vestidos com pastas. "Senhora Silva? Somos Pedro e Carla Oliveira, os novos donos da propriedade. Fechamos hoje. A senhora tem 24 horas para desocupar, conforme o contrato." As palavras caíram como trem de carga. "Do que vocês estão falando? Essa é minha casa." Carla entregou uma pasta grossa. "Seu marido vendeu hoje cedo. Aqui é a escritura, transferência, tudo legal." Ana folheou tremendo. Assinatura de Marcos em tudo, registrada, oficial. Ele vendeu a casa de 15 anos sem dizer nada. "Deve ter engano", sussurrou. Mas os documentos eram irrefutáveis. A casa era bem particular de Marcos, adquirido antes do casamento, no regime de comunhão parcial, patrimônio separado. "Desculpe o transtorno. Amanhã vêm os caminhões de mudança." A porta fechou, deixando-a sozinha numa casa que não era mais dela. Pânico. Ligou para a irmã em Recife. "Mana, preciso de um lugar. O Marcos enlouqueceu." "Cheio aqui. A mãe do David está visitando 3 semanas. Desculpa." Clique. "Amiga do Pilates. Lembra aquela conversa sobre o Marcos? Pois é. Desculpa, não quero me meter em drama de casal." Clique. Desesperada, Roberto. "Roberto, aconteceu uma coisa horrível. O Marcos descobriu da gente e eu preciso..." Voz fria. "Não posso ajudar. Minha esposa e filhos voltam amanhã de viagem. Foi só uma aventura, nada sério. Mas você disse que me amava. Eu disse o que você queria ouvir. Você é linda, mas não vou largar minha família. Nunca ia." Linha morta. Ana deixou o celular cair. A realidade bateu como um tsunami. Roberto a usou. Irmã não ajudou. Amigas sumiram. Marcos destruiu o mundo dela enquanto ela trocava mensagens com o amante casado e sonhava com o marido sumindo. Ela desabou no chão da cozinha, o mesmo lugar onde desejara que Marcos desaparecesse. O desejo realizado, mas em vez de liberdade com Roberto, sobrou nada,
sem marido, sem casa, sem amante, sem amigos, sem família. Só 24 horas para recomeçar uma vida que jogou fora. Enquanto Ana chorava quebrada no chão da cozinha, Marcos estava a centenas de quilômetros numa chácara simples na Chapada dos Guimarães, dormindo em paz pela primeira vez em meses. Nada luxuoso, só paredes limpas e silêncio honesto, sem esteiras de pilates no corredor, sem perfumes caros de presente alheio, sem mentiras disfarçadas de amor. Na manhã seguinte, Marcos já estava na nova oficina, uma garagem adaptada atrás da chácara. Luz entrava pelas janelas empoeiradas enquanto desempacotava as ferramentas do avô. O celular tocou a noite toda com números desconhecidos. Certamente Ana usando outros telefones, mas ele bloqueou no dia que saiu. Nada mais a dizer para a mulher que desejou a morte dele. Em uma semana, a fama do marceneiro quieto que chegou de BH se espalhou pela Chapada. Primeira encomenda, mesas robustas para um restaurante local. "Você fez tudo isso sozinho?" perguntou o dono, admirando as amostras. "Cada junta, cada acabamento", respondeu Marcos. O homem pagou o dobro do preço normal. "Quando pode começar?" Pela primeira vez em meses, Marcos sorriu de verdade. A vida antiga em Belo Horizonte parecia filme de outra pessoa. O homem que andava na ponta dos pés para não irritar a esposa, que pedia desculpa por respirar alto, que aceitava migalhas enquanto ela banqueteava em outro lugar. Esse homem não existia mais. O novo Marcos cobrava o que seu trabalho valia, comia sem analisar se irritava alguém, dormia sem se perguntar se a mulher ao lado sonhava com outro. Enquanto isso, as redes sociais de Ana desmoronavam. O blog de wellness parou de atualizar. Amigas que curtiam posts sobre gratidão agora passavam batido. A advogada mantinha Marcos informado. "Ela está num motel de longa temporada, dando aula substituta em escolas. Perdeu 60% dos seguidores no Insta." "Tentou contestar a venda?" "Sim, alega abandono. Não cola. Temos a gravação." A mesma gravação onde Ana desejava que ele sumisse. Ela recebeu exatamente o que pediu, só que Marcos não sumiu só da vida dela. Sumiu para uma versão melhor de si mesmo, independente de mentiras. 2 anos depois, Ana morava num apartamentinho apertado em Contagem, cheirando a mofo e sonhos quebrados, olhando fotos antigas de Marcos. As aulas de pilates acabaram, o blog abandonado. Roberto bloqueou depois que ela ligou no trabalho implorando. A mulher que zombava da devoção do marido agora entendia o valor verdadeiro. Marcos não só a amava, era a base, a rede de segurança, o apoio inabalável nos anos de luta contra a infertilidade que ela culpava nele pelas costas. Enquanto isso, na Chapada dos Guimarães, a oficina de Marcos virou referência em móveis artesanais no Centro-Oeste. O marceneiro quieto, com fila de espera de 6 meses, começou a namorar Clara, uma professora viúva da região, que valorizava bilhetinhos à mão e café da manhã na cama. Clara sabia do passado dele, ouviu sem julgar por que ele partiu, por que às vezes ficava calado com certas músicas no rádio. "Você sente falta dela?" perguntou Clara um dia, vendo o pôr do sol pintar o céu do Mato Grosso. Marcos pensou honesto. "Sinto falta da mulher que eu achava que era, mas ela nunca existiu." Ele aprendeu a lição mais poderosa. Às vezes, o maior ato de amor próprio é sair de perto de quem não valoriza o que você oferece. Ana quis que ele sumisse para ficar com Roberto para sempre. Em vez disso, Marcos sumiu para uma vida onde era valorizado, respeitado e amado de verdade. A gravação que destruiu o casamento ensinou algo profundo. Ana não traiu só a união. Nunca apreciou o homem que ficou ao lado na infertilidade, que construiu a casa com as próprias mãos, que a amou sem condições, mesmo quando ela não se amava. A vingança de Marcos não foi punição, foi liberdade, para ela e para ele. Ela, livre para viver a vida sofisticada que sonhava, sem o peso de um marido devoto. Ele, livre para construir com quem entende que lealdade, artesanato e força quieta são tesouros, não fraquezas. O mais devastador não foi a ruína financeira ou o isolamento social.
foi a realização lenta de que ela jogou fora o único homem que a amou completamente, com defeitos e tudo. Algumas lições vêm pela dor da perda. Ana aprendeu que o amor de um homem bom, uma vez perdido, não volta. Marcos aprendeu que a vingança mais forte não é destruir quem te machucou, mas virar a versão de si mesmo que ela nunca mais vai ver. E aí, se você fosse o Marcos, faria o mesmo ou acha que exagerei? Conta nos comentários, curte e se inscreve para mais histórias reais e impactantes como essa.